Pará Mais Agro e hoje o tema é tecnologia para o pequeno produtor rural. Os nossos convidados de hoje é a médica veterinária, também fiscal agropecuária, Rose Raina Rimor, também aqui é uma das assessoras técnicas do Sistema FAEPA-Senar, e estamos do outro lado ali, né, com o Éder, que ele é supervisor da Beckhauser, não é isso, Éder? O Éder ele vai falar um pouco das tecnologias que estão aí, né, no mercado para manejo, né? E a Rose vai abordar dentro dessa questão da temática do bem-estar animal, né? Como que essas tecnologias podem agregar. Rose e Éder, né? Nós pegamos um material aqui, inclusive da CEO de vocês, que ela falou assim, que o pequeno produtor, né, o de pequeno porte, ele está desassistido em termos de infraestrutura e equipamentos para o manejo, o que limita o acesso a outras tecnologias, como o uso de inseminação artificial, por exemplo, né? Contudo, tem mudado aí um pouquinho desse cenário, né? E o que hoje vocês estão trazendo, né? E eu queria saber da Rosa sobre a importância realmente para a produtividade das práticas de bem-estar, não só para os animais, né? Mas também para toda aquela equipe que está envolvida no dia a dia. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Basicamente, essa spoiler que a Mariana, que é a CEO da Beckhauser, trouxe, é justamente disso. A Beckhauser identificou esse mercado, essa necessidade de pequenos agricultores, pecuaristas, no caso, também ter o acesso a um equipamento de contenção, que é o que nós produzimos. Com um preço, valor agregado acessível, porque por menor que seja o manejo dessas fazendas, ele existe. Então, você tem que manter também nessas pequenas propriedades o conceito de bem-estar animal, segurança tanto para os trabalhadores em si, seja ele funcionário ou o próprio dono da fazenda ou pequena propriedade que seja, e segurança para os animais. Esse hoje que se é falado atualmente, talvez de 2000 para cá, que teve uma ascensão maior do bem-estar animal, isso já é uma bandeira que a Beckhauser defende há muito tempo, desde os anos 90, que a gente tinha o finado Renato dos Santos, que era um veterinário renomado na área, que usou muito tempo a bandeira, e a gente usa também, sempre usou, a bandeira do bem-estar animal, que hoje é um dos diferenciais aí que todo mundo defende e acredita, e tem que ser, né? Tem que ser tanto o bem-estar, tanto dos animais, tanto das pessoas que lidam com os animais. E Rose, assim, como que essa questão, né, do bem-estar, o que é necessário, na verdade, para o bem-estar animal? A gente está acostumado a ouvir por a gente, né, no dia a dia, que está, toma água, se cuida, né, autocuidado, bem-estar. Mas para os animais é algo que ainda é considerado novo, não é isso? Assim, principalmente quando a gente fala em manejo, a gente fala em diminuir o estresse do animal durante aquela movimentação que se dá, né, no curral, de um curral para o outro. Então, o brete, como a gente chama, né, normalmente, ele é um local onde a gente encontra maior estresse do animal. Então, ele precisa realmente ser adequado, até a parte de temperaturas, né, o manejo precisa ser numa hora adequada para os animais. Ajuda muito, tem a possibilidade de ter água, né, nas instalações dos currais. E esse estresse especificamente, que na hora que a gente faz a contenção, por mais que sejam animais manejados, né, ele ocorre, né? Então, quanto menor a gente impactar, menor o animal fica mais susceptível a fazer esse tratamento, a manejo. Fica um animal mais manso, como a gente fala no interior, né? O animal está mais acostumado com o curral, que quer dizer que ele vai com mais frequência. E o fato de você ter uma estrutura boa, adequada, facilita para os animais e para quem está trabalhando com os animais, né? Isso aí é super importante no processo diário de uma propriedade. Aqui ainda na fala, né, da CEO, fala, né, que essa questão que você tendo acesso a uma boa estrutura facilita outras tecnologias como a própria inseminação, né?
É algo muito traumático para o animal? Como é que tem que ser esse manejo no dia a dia? Porque, assim, dependendo do tipo de contenção, isso aí é que eu queria falar com o Éder, para saber, para conhecer mais o produto, né, deles, a gente pode fazer várias coisas. Por exemplo, hoje se fala muito em rastreabilidade, né? E o que é a rastreabilidade? É colocar os brinco, né? Então, isso é fundamental, porque você, dependendo do brete, você consegue conter a cabeça do animal, né? Então, facilita para quem está trabalhando o animal. O animal, por exemplo, o zebu, que é a maior parte do nosso rebanho do Pará, né? Que são animais que ficam soltos em grandes propriedades, em grandes extensões, são animais mais valentes, né? Você pode, com muita facilidade, quem está trabalhando ali pode se machucar. Então, assim, você consegue conter de uma forma confortável, né, que não haja danos para o animal, tipo assim, quebrar um chifre, machucar uma orelha, né, isso ajuda muito, né, e aí, assim, é por isso que eu falo, desafio aqui o Éder a nos apresentar o projeto, os produtos deles, porque a nossa necessidade de manejar animais nas propriedades de pequenos produtores é imensa. A gente vem aí a Federação da Agricultura, a FUNDEPEC, vem de uma história de vacinação, do início da vacinação da campanha de febre aftosa, dos inícios. Então, assim, para a gente aqui no Pará tem até hoje muitas propriedades que não tem brete, não tem curral. E aí muito tem desses estrutura mínima não tem, né? Tem cerca, por exemplo, Marajó, nem cerca tem. É normal, viu, Éder? Aqui no Marajó a gente não tem cerca. Então, você fazer esse tipo de manejo sem uma estrutura, ela é muito complicada, demora muito, você gasta muito tempo, gasta energia de pessoas, né, dos animais que ficam presos, esperando ser manejados. Enfim, é um desafio para a gente hoje, como profissionais, a gente conseguir trabalhar no lugar adequado. Aqui estou falando em termos de Pará, né? E também para os produtores terem um local para que possa melhorar a produção, por exemplo, tecnologia, né, como inseminação artificial, como a parte mesmo de análise de ganho de peso, né, de carcaça, que você pode fazer algumas práticas que pode saber se o animal tá desenvolvendo aquela meta conforme foi planejado, né, ganho de peso, enfim. E tudo isso, pelo que eu vi aqui, entendi, eles trabalham com alguns bretes que já vêm com balança, né? Então, assim, era essa a ideia também, conhecer um pouco como é que eles trabalham. Então, a Sonza deixa para você, de explicar aí como é que... Até essa questão mesmo da acessibilidade financeira, eu imagino, né? Porque o pequeno produtor, ele tem todas essas restrições, às vezes, né? Tá esperando o crédito, né? E como é que vocês têm trabalhado aí nessa linha? Então, isso é um desafio até para a gente, porque a gente não trabalha só como vendedores, a gente acaba se tornando consultores. Por quê? Esse desafio de convencer o pecuarista que ele tem essa necessidade, porque muitos identificam o equipamento de contenção hoje como uma despesa e não como um investimento. Então, isso é um fator. Ele não entende que todo o investimento que ele faz dentro da porteira para dentro, seja de semente de pastagem, de adubação, de um sal mineral, o resultado disso ele só consegue monitorar dentro do equipamento de contenção, tá? O nosso equipamento hoje ele é uma estrutura de monobloco que ele é montado conforme a necessidade de cada cliente, de cada manejo que ele exerce dentro da atividade. Então a gente tem várias configurações. Em específico, para pequenos produtores, agora a Beckhauser está trazendo a linha Primo, que é um equipamento mais enxuto, vamos dizer assim, mantendo a qualidade, os padrões tanto de bem-estar animal, quanto a qualidade que a empresa preza, entendeu? Então, aí essas questões talvez de valores é em cima do que eu te falei. A gente precisa sim entender efetivamente qual que é o manejo para direcionar a melhor configuração do equipamento que vai atender efetivamente esse pecuarista, para assim a gente trabalhar valores e condições de pagamento. Todos os equipamentos hoje, eles vêm preparados com um sistema de chassis para receber balança eletrônica. A gente não trabalha hoje, atualmente, mais com balança mecânica, porque é aquele sistema antigo, onde demora-se muito para estabilizar, e você não acaba tendo uma pesagem tão precisa. E tem muitas balanças que o pessoal acha até melhor, que coloca mais de 1 animais
teoricamente, esse processo agiliza o tempo dos animais no curral ou o tempo de serviço. Isso é um dos mitos que a gente precisa quebrar também, porque a pesagem individual ela te dá uma informação mais precisa, efetivamente, do resultado que você está tendo dentro da propriedade. E a atividade, seja ela de cria, recria, engorda, a matéria-prima do pecuarista é um animal, entendeu? Então ele tem que ter resultado e tem que mensurar aquilo que ele está investindo, porque você não consegue melhorar aquilo que não se mede, você não melhora aquilo que você não mensura. Então, a partir do momento que um pecuarista fez o investimento no equipamento de contenção, seja ele o porte, o tamanho dele, ele tem que usar essa ferramenta. Desde colocar para curar um embigo de bezerro, para amamentar aquela vaca que tem o peito grosso e o bezerro não consegue pegar, ele tem que usar aquilo. Porque é igual você tem um carro e você querer andar a pé, não justifica. Entendeu? Então, é uma ferramenta que todo e qualquer manejo, desde vacinação, inseminação, identificação de brinco, pesagem, monitoramento de peso, você tem que fazer dentro desse equipamento. A ferramenta é para isso, entendeu? Ele é um equipamento dentro de uma propriedade como qualquer um outro, um trator ou alguma outra coisa. Então, ele tem que ser usado, tem que ser feito manutenção, tem que se fazer reaperto, lubrificação, manter limpo. Nossos equipamentos aí, por ser uma estrutura em aço, revestida de polipropileno, que é um material 2 vezes mais resistente que a madeira, o pessoal questiona muitas vezes a durabilidade. Só que isso é muito complexo de você afirmar quanto tempo o equipamento vai durar dentro, manter ou durar dentro da propriedade, porque vai do cuidado de cada um com a tua ferramenta. Tem fazendas que têm cuidados aí de manter limpo a cada manejo e tal. E tem fazendas que já não têm essa mesma tratativa. Então, isso é muito complexo. Isso é uma outra área mais técnica, mais específica. Mas com relação ao equipamento dentro de uma propriedade, ele é uma ferramenta de extrema importância, entendeu? E aí entra no que a gente iniciou no começo da conversa. O bem-estar, segurança de quem está trabalhando, dos animais, que nem a doutora citou aí. Você, dentro da propriedade, você tem que mexer com os animais o menos possível. E quando tem que ser mexido, tem que ser um serviço de qualidade, entendeu? Menos estresse, até porque num trabalho de inseminação, quanto menos estresse possível você gerar para as vacas em questão, o teu resultado no manejo de ATF ele é maior, entendeu? Então, isso vem agregar, a nossa ferramenta vem agregar e trazer esses diferenciais aí. Certo. Éder, nós vimos aqui também que vocês trazem algo da biomimética, né? Que é a ciência que busca na natureza aquelas ideias de estratégias, de soluções, né? Para inovar, seja nas estruturas, enfim, né? O que dessa estrutura que vocês trazem algo que não é que repita a natureza, né? Mas que utiliza uma ou outra ferramenta baseada na natureza para se adequar. Isso é para o bem-estar também? Sustentabilidade, né? Também. A gente é reconhecida no mercado justamente pela inovação. Isso está no DNA da marca. Desde a nossa fábrica nova, que foi inaugurada há 3 anos, de repensar, de estruturar, a gente saiu 100% da madeira. Nossos equipamentos hoje ele não tem nada em madeira. São tudo materiais para substituir, consequentemente, ter mais durabilidade, menos impacto ambiental, menos tudo, entendeu? Então, nós já somos referência no mercado por essas inovações. E a gente tem essa linha aqui de monobloco, do polipropileno, que é um material, igual eu já citei 2 vezes mais resistente que a madeira, desde 2016. Entendeu? E, consequentemente, outras empresas, outras marcas vieram seguindo aquilo que a gente começou lá atrás. Então, a gente sempre tem esse anseio de buscar essas inovações, entendeu? E essas tecnologias que o princípio é o menor impacto possível, principalmente ambiental. Perfeito.
A minha pergunta vai para a Rose agora, assim, e Rose, assim, e no dia a dia, né? A gente sabe que é importante, existem as tecnologias, né? Mas existem práticas simples do dia a dia que o pequeno produtor pode adotar justamente para facilitar esse manejo, para não causar tanto estresse ao animal. Você pode falar um pouquinho pra gente? Assim, nós temos dois tipos de práticas atuais, né, em termos de manejo. Assim, quem tem brete, quem tem contenção, né, estrutura de contenção, como ele colocou, que é uma coisa fundamental, né, para a tua produtividade, para a qualidade do teu trabalho, para o bem-estar do teu animal, né, para a tua produção, segurança, enfim, vários critérios para quem tem trabalho, né, para quem tem a proteção, quem tem a contenção. Agora, existe também o manejo, que aí é como a gente vê, sabe que 70% das pequenas propriedades não tem nem sequer um local para segurar os animais para poder ser trabalhado. Então, o que acontece com isso? A gente coloca em risco, né, o profissional, o produtor, a pessoa que está trabalhando os animais, o animal pode se machucar, e você cai a sua produtividade, porque você tem que laçar. Então, assim, hoje a gente vê muito isso aqui, né, ainda no estado. Laçar, derrubar, e aí já leva um estresse enorme, você tem que vacinar com o animal deitado no chão, você vai fazer colocação de um brinco, você tem que colocar, furar, né, com o animal no chão, aí vira o outro lado. Então, assim, dependendo da idade, pode ser maior. Por exemplo, como ele falou, curar umbigo hoje é uma coisa prática, mas você derruba no chão para fazer aquela cura. Então, é muito importante dentro de uma propriedade, sabe? Para quem trabalha na nossa área, é um desafio enorme. Infelizmente, a gente encontra essas distâncias, né? A propriedade que trabalha com essa tecnologia, e as propriedades que não trabalham com essa tecnologia. Então, hoje, o Pará é isso, se divide. Acho que não o Pará, o Brasil, né? Mas é muito importante a gente trazer essa tecnologia para o produtor. Um dado aí a nível de Brasil, 85% das propriedades não tem um equipamento, seja ele de contenção ou de balança dentro da fazenda. Tá? Então, isso não é só um dado aqui do Pará. Tá? Isso é a nível de Brasil, infelizmente, tem um mercado grande aí para nós, claro, para ser explorado, mas esse desafio que a doutora citou, dos pecuaristas entenderem a necessidade do investimento no equipamento desse. Imagina nós, o estado do Pará, nós somos o segundo maior rebanho do Brasil, 26 milhões, né, de animais. Sim. Então, assim, 75% desse quantitativo de rebanho está na mão do pequeno produtor, né? E aí a gente vê o desafio que nós temos ainda. Como o Pará pode ser muito mais competitivo em termos de pecuária, pode ser muito mais eficiente, o produtor pode ser mais eficiente. Mas é como ele colocou, a dificuldade da gente fazer com que o produtor entenda que uma contenção, que uma estrutura de contenção é benéfico para ele, para o animal, para quem vai trabalhar. Os investimentos parece assim que são longe, né? Mas também assim, é nosso desafio como profissionais fazer com que eles entendam a necessidade, né? E fazer. É por isso que é importante o Senar dentro desse processo, né? Que o Senar, inclusive, ele traz isso dentro de um dos cursos, o manejo de animais, né? O manejo que aí é colocado. Outro desafio que a gente tem enorme é a questão de financiamento para esses tipos de produtores, para adquirirem essa estrutura, né? Aí a gente também tem, como ele colocou, Éder, a questão da madeira hoje, para fazer uma estrutura dessa de madeira já é uma coisa muito mais complexa, né? Já está em uma outra proposta do material deles. Então, assim, é isso que a gente precisa, muito trocar ideias, né? Muito conhecer os produtos que estão no mercado, muito também trazer isso, como é que isso funciona na tua propriedade? Como é que funciona na propriedade grande, média, a realidade, né, de cada equipamento, de cada também, produtor, né? Como é que isso funciona, né? Então, isso aí é um desafio diário para o setor. Uma pergunta técnica, os animais, o tipo de equipamento de vocês atende todas as espécies de animais, tipo assim, você trabalha com bovinos, com equinos, com animais pequenos, bubalinos, que estão também em outra estrutura? A nossa linha atende qualquer categoria de animal, certo? O que a gente muda assim, de um para outro é um modelo de contenção. Que tem aquela contenção que é o sistema americano, parede móvel, que a gente fala, que abraça o corpo
do animal por inteiro. Ele é até o mais vendido na nossa linha, principalmente em manejos de inseminação, fazendas que trabalham com cria, e tem o sistema vazieira, que ele contém só no vazio. Então, mas todo e qualquer equipamento atende qualquer categoria, seja... É porque assim, eu estava exatamente pensando nessa parte das paredes móveis, né? Que a gente tem aí os bovinos, os bubalinos, que já é bem mais fácil quando você tem essa dilatação, essa ajuda da tecnologia. Aí o nosso, além de fechar em cima a parede superior, ele tem regulagem da parede inferior. Oh, bacana. Então, se for um animal menor, você fecha embaixo e evita ele ficar rodando dentro do equipamento. Aí, questão de configurações. A gente tem equipamento com 1, 2 pescoceiras, que você imobiliza um animal melhor com 2 pescoceiras, e o acesso de entrada e saída, que é 1 ou 2 folhas. O que muda, basicamente, nas configurações é isso, entendeu? Aí, também, essa flexibilidade da configuração é onde fica mais acessível aí para o investimento. Para o investimento. Perfeito, perfeito. Outra coisa que eu queria fazer, assim, vocês trabalham, como é essa questão da manutenção dos equipamentos? Isso aí, tecnicamente falando, para a gente saber, até para... Porque tema de custos. A fábrica hoje ela é em Maringá, no Paraná, certo? Eu sou paranaense, mas tenho atualmente que eu assumi a supervisão comercial da empresa, eu moro em Marabá, no Pará. Então, a gente trabalha em parcerias com distribuidores, justamente para esse gargalo, vamos falar assim. Por quê? A gente tem um distribuidor que é responsável de uma área onde ele tem equipamento de contenção à pronta entrega e uma equipe técnica capacitada para essas manutenções, ou como qualquer outro equipamento, ele é passível de problema. E eu tenho que estar próximo do meu cliente para atender. Que isso também se torna um diferencial de venda, que além de vender, você tem que dar um suporte, você precisa de um pós-venda, para gerar confiança na aquisição ali do cliente. Então, mas em si, o equipamento ele não tem nada assim complexo que não possa ser feito ou resolvido dentro da propriedade. Como qualquer veículo que após um período de uso e de quilometragem você tem que fazer manutenção, isso varia de propriedade para propriedade, um tempo de uso, a quantidade de manejos que os animais passam ali dentro do equipamento, você tem que fazer um reaperto, uma lubrificação básica, que isso é orientado no ato da montagem, quando o cliente adquire o equipamento na montagem, é sempre recomendado o próprio cliente participar, para acompanhar, justamente para tirar essas dúvidas e fazer essas orientações com relação à manutenção do equipamento. Entendeu? Perfeito, ótimo. E Éder, vocês estão atuando em todo o Pará, na região norte, né? Como é que é a atuação da Back House hoje? Eu sou supervisor do Pará, Maranhão aqui, a gente tem parcerias, aqui no caso o nosso distribuidor é no Nutrisol, tem uma matriz aqui em Marabá, filial em Paragominas, uma em Castanhal. Então a gente tem um raio de atuação bem grande. No sul do Pará a gente tem a PEC Plus, que atende lá também. Então a gente preza por isso. Até nesse formato de trabalho de parceria, nós somos inovadores, entendeu? Porque já pensou, meu cliente aí no Marajó tem um problema no equipamento, eu tenho que organizar a visita técnica de um cara lá do Paraná. Então o cara não vai ficar satisfeito, ou isso vai ser um gargalo na tomada de decisão dele na aquisição do equipamento nosso, entendeu? Perfeito. Então, para você adquirir o equipamento, ele é fabricado no Paraná. Dependendo da necessidade, você vai fazer atendendo cada cliente, de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Que eu vi que vocês têm vários tipos, pode ser pequeno, médio, grande produtor, dependendo da rotatividade. Aí vocês fazem o aconselhamento adequado para o tipo de necessidade daquela propriedade, e aí é encomendado? Como é que isso funciona, Éder? Assim, quando eu recebo contato ou qualquer vendedor da nossa rede, a gente pega o máximo de informações da necessidade do cliente, que eu te falei, a gente precisa entender qual que é o manejo dele, para aí sim direcionar o equipamento. Como a gente já entendeu
o funcionamento aqui da região, conforme as configurações, a gente já tem várias configurações em estoque. Então, muitas vezes dessas negociações, no máximo de 30 dias aí, ou se o cliente está fazendo o curral, ele está reformando, a gente já está com esse equipamento pronto para entregar e montar, entendeu? Aí parte da negociação, se ele quer o conjunto, né, que a gente fala, o conjunto, o equipamento de contenção mais o sistema de pesagem, que é um conjunto aí que a gente fala, ou se ele tem uma estrutura de pesagem, ele quer aproveitar e só adquire o equipamento de contenção. Mas o formato básico da gente trabalhar é isso, a gente recebe o contato dos clientes, ou muitas vezes a gente participa aí de eventos e expõe os equipamentos lá, e aí é até um fator interessante que quando o cliente olha o teu equipamento, coloca a mão, movimenta, manuseia e vê do que é a estrutura, ele entende no que ele está investindo e nos diferenciais que ele está investindo, entendeu? Então, particularmente, é igual eu te falei no começo, a gente faz uma consultoria com o cliente para poder, sim, fechar o negócio e direcionar a melhor configuração possível aí para o manejo dele. Perfeito. Agora, Éder, assim, como nós estamos num desafio aí que você deve estar acompanhando, né? Agora eu vou perguntar, Paula. Fique à vontade, que na verdade é uma conversa. Você deve estar acompanhando aí as discussões sobre a questão da rastreabilidade, né? Nós temos, a federação faz parte da equipe do COGES, né, do Conselho, e nós estamos lá, eu e a Márcia Centeno estamos representando a federação e Fundepec. Aí, com relação a isso, eu estou te perguntando por quê. A gente já desenhou, né, que um dos grandes desafios de um dos itens, né, do processo de rastreabilidade é a contenção adequada para a brincagem. Porque provavelmente vão ser dois lados, né? Um chip e um brinco, né? Então, para a gente, é uma discussão enorme dentro do grupo. E aí eu te pergunto, Éder, qual seria o valor? Porque hoje nós temos uma linha muito grande de pequenos produtores que não tem contenção. Então, qual é o valor básico para a gente ter uma ideia de quanto seria sem balança, só para a estrutura de contenção de vocês? Um médio, assim, só. Se não quiser dizer, eu arrisco a falar, pelo menos. Isso é diferenciais de regiões, entendeu? Porque em cima da precificação tem questões de frete, que incide questão de tributação, entendeu? Como essa é uma nova que está chegando agora, a gente ainda está trazendo ela para cá, para apresentar, até vai ter a feira aqui em Marabá, a gente está no intuito de trazer um equipamento desse, mas ele é em torno aí de uns R$30 mil para frente. Tá. E normalmente tem linha de financiamento, além disso, para contenção? A gente tem uma linha de parcelamentos pela empresa, mas em cima que a gente volta lá atrás de trazer isso para o mercado, a gente está buscando isso também. Há linhas de financiamento, muitas das vezes, o cliente pega a nossa proposta e ele sim direciona para o banco. Todos os bancos aí, qualquer banco aí tem linha de crédito, linha de financiamento para isso, tá? A gente está se organizando para a gente também ter a nossa própria linha aí, talvez, para facilitar isso. Mas, basicamente, o cliente pega a nossa proposta e ele em si conversa com o gerente ou com a agência que ele está trabalhando, entendeu? Perfeito. Tá ótimo. Eu achei muito interessante porque a tributação dos equipamentos, né, a gente pode ser uma alternativa aí para diminuir esse custo, né? Isso, e tornar acessível, produtor, né? Já que é algo que vai ser necessário. Impactante, né? Necessário, né? E é impactante mesmo, né? Em termos de produtividade, tudo. Manejo, você falar em manejo sem contenção, não há produtividade sem manejo. A gente não tem como você controlar, pode. Até para se alcançar esse resultado que vocês estão buscando aí com a implementação da rastreabilidade de 100% dos animais. Então, quanto mais
se flexibilizar isso para o cara entender que ele tem que se adequar a essa demanda, é melhor, né? Sim, com certeza, é isso aí. E uma outra pergunta, Éder, é técnica também, assim, é fácil, tem facilidade, por exemplo, de você colocar uma estrutura num determinado local, depois de 1, 2, 3 anos, você, não, eu quero mudar, vou mudar meu curral de posição. É fácil desmontar, montar, como é isso? Sim, não é uma estrutura complexa, ela é fácil de fazer isso, entendeu? Não tem nenhum gargalo assim que não possibilite você fazer essas mudanças aí. Tanto das configurações, um exemplo, o cliente adquiriu um equipamento nosso com uma pescoceira, mas ele está tendo alguma dificuldade lá, os animais não estão ficando 100% imobilizados. Ele pode comprar o kit segunda pescoceira e agregar no equipamento dele, entendeu? Então, esse já é uma das flexibilidades da linha. Outro exemplo, o cliente adquiriu ele manual, que a gente tem ele manual, mas ele quer otimizar a mão de obra. Vocês bem sabem que hoje mão de obra dentro da propriedade também é um gargalo. Então, ele quiser fazer um investimento no equipamento ou num kit de automação, onde ele sozinho faz toda a operação do equipamento automatizado e ele vai lá e faz o procedimento, seja uma vacina ou alguma coisa. Ele mesmo sozinho consegue operar o equipamento. Então, até isso a gente consegue oferecer ainda. Vocês vão lá, treinam, né, o produtor, que é a pessoa que está à frente, e ele consegue operar. Sim. No ato da montagem, a entrega técnica, o uso, a orientação, ela é toda orientada já na montagem do equipamento. Muito bom, parabéns. Eu tenho uma última pergunta aqui para a Rose, na verdade, né? E também, eu acho que se aplica ao Éder, né, que acompanha esse mercado aí, da logística, da estrutura. Existe o curral ideal? Boa pergunta, Éder. Existe o curral ideal? Existe o curral ideal? O curral ideal é aquele onde tem as condições mínimas de que o animal se sinta, que seja prejudicial para o animal, digamos assim. E que tenha uma facilidade com as pessoas que trabalhem também conforto. Então, assim, curral ideal. São currais que não tem ponta, para o animal não se machucar. Normalmente são currais de forma redonda já, né? São sombreados, com disponibilidade de água, espaçosos, né? Que facilite entrar e sair o animal o mais rápido possível. Então, ventilados, né? Porque não adianta colocar um curral que seja calorento, nem com lama, que o animal possa cair, se machucar. Sim. Então, assim, Éder, você agora. Vamos lá, eu convivo muito e diariamente dentro de currais, vamos falar assim. Isso é muito complexo também. Esse é um outro mercado que tem várias opções. Tipo, o pessoal aqui hoje não tem tanto acesso à madeira quanto tinha anteriormente. Hoje se tem muitas outras alternativas, tanto currais de concreto, de cordoalho e tal. E aí o curral ideal é uma estrutura básica possível para você não gerar tantos estresses. E também a questão entra muito em planejamento e programação. Porque, assim, se você tem um manejo a ser feito, se é no teu rebanho todo, você não tem que necessariamente trazer todos esses animais de uma vez. Você pode trabalhar isso e diluir isso em 1 ou 2, 3 dias. Entendeu? Porque, na época de campanha eu tenho 1.000 animais para fazer. Aí o cara quer fazer num final de semana, sendo que ele tem 30 dias para se programar e fazer isso. Entendeu? Então, essas atitudes, essas programações, esses planejamentos, eles influenciam sim também no resultado aí do manejo, do bem-estar e na qualidade do procedimento a ser feito, entendeu? Então, que nem eu falei lá atrás, você tem um equipamento de contenção, você tem que usar eles, tem que parar com aquele negócio de ficar vacinando animais ali no coletivo, ali onde eles ficam esperando para entrar no brete. Tem que ter uma cobertura mínima possível, até para proteger a vacina ou o medicamento que você for aplicar, porque tem muitos produtos hoje que ele foi exposto à radiação solar e ele perde eficiência.
Então, você faz um investimento num produto aí que muitas vezes também não é tão barato e você perde qualidade. Você perde qualidade porque não armazenou de maneira correta ou não aplicou também a quantidade correta. Entendeu? Então, tem toda uma série de fatores que podem influenciar nisso. Muito bom. Excelente. Então, chegamos ao fim do nosso Pará Mais Agro. Agradecer a presença da médica veterinária e assessora técnica aqui do Sistema FEP-Senar, Rose Rainer Remor, e do Éder Porto também, que é supervisor da Beck House, que esteve aqui conosco. Agradecemos, né? Onde que você está, Éder, hoje? Hoje eu estou em Marabá, no Pará. Está em Marabá, né? E nós estamos aqui em Belém, né? Então, muito legal. 7 anos que eu assumi a supervisão da empresa, que eu resido aqui em Marabá, mas atendo toda a região aqui. Queria agradecer a oportunidade aí, estamos aí, queria me colocar à disposição para qualquer dúvida aí que tiver e a gente poder sanar ou trocar experiência, estamos aqui à disposição. Perfeito. Legal, muito bom. Obrigada, Obrigada, Éder. Obrigada. Rose, Eu que agradeço muito, Éder. Obrigada. Esse foi o nosso Pará Mais Agro.